Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos dando início a uma série de estudos denominada Evangelhos. Queremos recontar a história de Jesus, sua obra e seus ensinamentos com base em Mateus, Marcos, Lucas e João, tentando oferecer, quanto possível, uma ordem cronológica dos acontecimentos. Nossa expectativa é que Deus alimente em nosso coração a chama da fé, do amor e da esperança em Cristo, para que sejamos servos mais dinâmicos em nosso relacionamento com Ele e em nosso serviço na sua obra, no seu reino. Neste estudo, vamos dar uma introdução aos evangelhos, definindo o termo evangelho e dizendo em que ele consiste. E também faremos uma apresentação de cada evangelho. A palavra evangelho vem do grego e significa boa nova ou boa notícia. É a boa notícia de Jesus Cristo trazendo salvação para a humanidade. O evangelho consiste, em primeiro lugar, em saber que Jesus Cristo é Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A respeito dele, João testemunhou: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Segundo lugar, o evangelho consiste em saber que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, 100% divino, 100% humano. O anjo disse a José: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1,20. Terceiro lugar, o evangelho consiste em saber que Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para revelar o Pai. Ele próprio afirmou: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. João 1,18. Em quarto lugar, o evangelho consiste em saber que Jesus Cristo é o Salvador dos homens. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1,21. Em quinto lugar, o evangelho consiste em saber que Jesus Cristo é aquele que fez a obra completa da redenção para conceder vida eterna aos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Os 4 evangelistas do Novo Testamento narram histórias e ensinamentos de Jesus quando viveu na terra. Sobre isto, João escreveu: Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Marcos escreveu o seu evangelho, provavelmente de Roma, entre os anos 50 e 60. Os destinatários eram os gentios, não judeus. O propósito de Marcos foi apresentar Jesus como servo do Senhor, aquele que, sendo Senhor, se fez servo. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. O evangelista era parente de Barnabé. Em Atos, ele está sempre associado a Paulo e também algumas vezes a Pedro. Já Mateus escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo e apresenta Jesus como rei, o rei do reino dos céus.
O propósito foi mostrar que Jesus é o Messias prometido desde as gerações passadas. Daí iniciar seu escrito logo mencionando a genealogia. Seu livro faz conexão direta com o Antigo Testamento, ao chamar o pacto que Deus fez com seu povo de o Novo Pacto, ou Nova Aliança. Mateus deve ter sido escrito pouco depois de Marcos, algo por volta do ano 60, estando ele na Judéia. Lucas dedicou seu evangelho a um amigo chamado Teófilo, depois de minuciosa investigação e exatidão histórica dos fatos e dos ensinamentos de Jesus Cristo, com a finalidade de que ele conhecesse a verdade dos ensinos que foi instruído. Lucas 1, versos de 1 até 4. Lucas demonstra a universalidade do Evangelho, ou seja, ele destina-se às pessoas de todas as nações, de todas as idades, de todas as classes sociais e econômicas. Lucas, ele nos dá duas bases de fé. Primeiro, quando ele menciona as verdades históricas a respeito de Jesus. Segundo, quando ele menciona as verdades evangélicas. A história é importante para fortalecer a fé, na medida em que os fatos conhecidos atestam a veracidade da pessoa e da obra de Jesus. A fé é importante para que a pessoa creia no que está escrito e comprovado. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Lucas era médico. Seu nome também aparece ligado a Paulo em suas viagens missionárias aos povos gentílicos, sendo ele também o autor do livro de Atos, livro que narra o início e a expansão do cristianismo. Provavelmente Lucas escreveu seu evangelho estando em Cesareia por volta dos anos 64 até 70. Finalmente, João escreveu seu evangelho para a comunidade cristã em geral, com o objetivo de mostrar que Jesus é de fato o Filho de Deus. Começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Na gramática, o verbo é a ação que dá sentido a uma frase. Jesus é a expressão divina que dá sentido à vida humana. Assim, João dá o tom e a natureza do seu escrito. Jesus é Deus. É o Verbo 100% divino, 100% humano. João é o livro de maior profundidade doutrinária e teológica entre os evangelhos. Em todo tempo, o autor reforça ter sido testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou. João foi o último dos evangelhos a ser escrito, cerca do ano 90, provavelmente quando ele estava ainda em Éfeso. João é também o autor das 3 cartas que levam o seu nome e é o servo a quem foi revelado o Apocalipse. Feita a apresentação dos evangelhos, quero convidar você a participar dos estudos seguintes desta série e que Deus assim nos abençoe.